com enorme premeditação. Não vamos definir como erro judiciário aquilo que foi produto, né, como a gente pode ver nessas mesas todas, como um conjunto, né, como uma soma de esforços por diferentes motivos e diferentes atores. Então, Luiz Carlos Rocha, por favor, você tem a palavra. Obrigado, Dieter. Xixo, pelo convite, muito honrado em estar participando desse evento e acompanhei algumas das falas. Eu, sinceramente, não tenho nada a acrescentar ao que foi dito aqui, porque eu não sou penalista, não advogo na área penal, na área criminal, minha advocacia é toda no civil. E, para piorar, eu tive uma trajetória na advocacia com o pé na política, que me impediu de transar, de circular pela academia, né? Então, eu sou um advogado com o pé na política, quase fui um político com o pé na advocacia, mas o destino foi generoso comigo, não deixou que eu me elegesse deputado pelo PCB em 1990. E de tudo que eu ouvi aqui, para resumir e tentar ser breve, é o que fazer daqui para frente. Nós tínhamos uma tarefa que era de superar o terremoto, a hecatombe que se abateu sobre nós, a partir de vários erros que nós cometemos, e aqui, na comunidade jurídica, tentar dar o que é possível ao nosso alcance, né? Então, a fala dos que me antecederam, né, o Nélio, o Cirino, o Jacinto, o Pierre e o Lênio, eu estou me sentindo aqui como a dupla caipira que é convidado para fazer a última apresentação do show, depois das bandas de heavy metal terem tocado. Terrível, mas vamos lá. Então é o seguinte, para que não se repita o que aconteceu, eu acho que nós temos que ir para o Congresso Nacional, urgentemente. A medida é essa, entrar no Congresso Nacional, aproveitar essa composição do Congresso aí, que é uma composição anti-lavajatista, ela é anti-lavajatista. Se você pega toda essa base do que chegou no governo agora, nós temos aí a oportunidade de ir para o Congresso Nacional e trabalhar todos aqueles pontos que o Pierre falou aqui, desfazer essa coisa que foi feita a partir do segundo governo Dilma, né, todo esse aparato legislativo que se criou, que permitiu que tudo acontecesse, né? Eu me lembro que, com a prisão do presidente Lula, a mim, imediatamente veio a impressão de que a democracia brasileira ficou absolutamente dependente da figura do presidente Lula. E, de fato, aquilo foi se confirmando, e para mim ficou assim, a convicção de que, olha, enquanto não se resolver o problema da prisão do presidente Lula, enquanto não se resolver o problema dos processos do presidente Lula, não acabar com isso, nós não vamos ter democracia, né? E, resolvido esse problema, superado esse problema, ele está na presidência, a demanda seguinte é o seguinte: nenhuma democracia se sustenta com essa desigualdade social que nós temos no Brasil. Patológica, indecente, né? Naturalizada. Nós precisamos resolver isso, porque se não resolvermos, o fascismo daqui a pouco vai bater na nossa porta. Novamente, não tenho dúvida nenhuma disso. Certo? A tarefa imediata é resolver o problema da desigualdade. Eu vivo num estado, que é o Paraná, onde isso é um problema sério, né? Nós estamos, eu, Manuel Caetano, o De Lázari, o Xixo, nos organizamos e começamos a disputar a eleição da OAB. Por essa razão, porque é uma trincheira do fascismo. A advocacia transformou-se no Brasil, infelizmente, numa trincheira do fascismo. Agora, o Lênio falou aqui, o Jacinto falou, para que não se repita, agora mesmo tem uma decisão do ministro Toffoli anulando uma série de ilegalidades que se viu nos acordos de leniência. A Ordem dos Advogados do Paraná emite uma nota pública condenando a decisão do ministro Toffoli. Aí eu olho para a OAB e vejo fraternos amigos meus lá no conselho, como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, o fascismo continua balbuciando
dentro de uma instituição como é a OAB, né? E a nota é uma nota atrevida. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, que diz ele, como se, o Jacinto falou aqui, do Twitter do Moro. Veja se esse trecho da nota da OAB não é uma reprodução do Twitter do Moro. Né? Diz, aspas, como se a decisão, ao reconhecer erros e abusos praticados no âmbito da Operação Lava Jato, pudesse também passar uma borracha hermenêutica sobre a corrupção nela revelada. Nenhuma palavra sobre os recursos públicos recuperados por meio dos acordos, repita-se, homologados em todas as instâncias, inclusive o próprio STF. Distancia-se completamente nesse ponto daquilo que a lei estabeleceu como baliza na interpretação do direito, justamente para salvaguardar a segurança jurídica. É o seguinte, o que eles estão dizendo? Olha, teve corrupção na Petrobras. Corrupção que o Jacinto aqui provou por A mais B que não teve. Então é a narrativa. Dizendo, ó, teve corrupção na Petrobras. Essa nota é do dia 13 de setembro de 2023. Né? Então, isso é sério, o monstro está aí, submergiu, mas ele está aí, e a gente tem que tomar providência. Então, o que eu digo, temos que ir para dentro do... Temos que nos movimentar e levar esse converscote, né, como diz o Moro aqui, para dentro do Congresso Nacional e fazer um enfrentamento. Ó, não teve corrupção na Petrobras. O milagre que a Rede Globo operou com a Lava Jato, e assim, não foi um agente periférico, não foi um agente inocente, não foi um agente desavisado, a Rede Globo. A Rede Globo foi partícipe desse processo. Né? Eu escrevi um artigo que foi publicado nesse livro, Lawfare e América Latina, em homenagem à nossa queridíssima Carol Promer, onde eu relacionei. Havia uma coisa que me incomodava muito lá em Curitiba, que é o seguinte: nós recebemos em Curitiba pessoas que jamais pisariam naquela terra em condições normais. Várias, muitas pessoas. Pessoas ilustres do mundo, né, da arte, da cultura, da política, e nada, não saía nada em lugar nenhum, a não ser nos jornais que eles chamam de alternativos. E não saía nada. Aí, solto o presidente Lula e tal, veio a iniciativa da Globo News de fazer um documentário, e me liga, depois de uma diplomacia do Manuel Caetano, me liga a Júlia do Alibe para saber se eu falaria com a Rede Globo, né, sobre o período que o presidente Lula teve em Curitiba. Júlia do Alibe é uma pessoa que conheci, conversei com ela durante algum tempo, uma pessoa honesta, né, íntegra. Eu disse a ela o seguinte: olha, eu estou querendo falar com a Rede Globo sobre o presidente Lula desde 2018, vocês é que não queriam. Então eu falo, não tem problema nenhum. Veja, o que explica, escrevi nesse artigo, no caso da Lava Jato, o que pode explicar o fato de a Rede Globo não ter noticiado as visitas que fizeram a Lula no cativeiro em Curitiba figuras como Noam Chomsky, Martin Schultz, Máximo D'Alema, Jean-Luc Mélenchon, Alberto Fernandes, candidato a presidente da Argentina na ocasião, José Mujica, Eduardo Dualdi, Cuauhtémoc Cárdenas, Roberto Galtieri, hoje prefeito de Roma, Boaventura Souza Santos, Kayashi Satyarthi, Adolfo Pérez Esquivel, Juan Carlos Monedero, Domênico De Masi, Dani Glover. Essas pessoas todas foram a Curitiba visitar o presidente e não só denunciar a prisão política. E não se falou nada. Então, o pacto da Rede Globo, particularmente com a Lava Jato, foi um pacto de demônio. A Rede Globo tinha os seus objetivos, os seus propósitos, e usou a Lava Jato para atingi-los. Né? Então, a Rede Globo está aí. Está aí, não mudou um milímetro, ela continua fazendo exatamente a mesma coisa, no mesmo lugar, no mesmo endereço. Né? E a OAB soltando esse tipo de nota. Então, nós temos que nos organizar e levar esse converscote para dentro do Congresso Nacional e remover o entulho que se criou para viabilizar a Operação Lava Jato. Né? Se a gente não fizer isso, nós vamos, daqui a pouco,
né? Eu aprendi com um velho comunista, o expedido que foi meu pai, a pular sempre no primeiro barquinho que aparece. Como eu não acredito em Deus, né, então eu pulo sempre no primeiro barco, né, que aparece. Não é hipótese de morrer afogado. Tá? Eu acho que isso aqui tem que ser, de alguma maneira, sistematizado, e nós temos todos nós nos abraçar e ir para dentro do Congresso Nacional promover as mudanças que tem que ser tirar da legislação qualquer resquício de fascismo que veio com a Operação Lava Jato. E aí, para finalizar, para dizer o seguinte, a Globo, eu, como disse, sou um advogado com o pé na política. Qual foi o milagre que eles operaram? Eles misturaram a corrupção do Cerveró, do Barusco, do Duque, daqueles personagens da Petrobras, que tinham não sei quantos milhões lá nas suas contas no exterior, com o Caixa 2, que foi uma coisa que sempre existiu no Brasil e nunca foi criminalizado. Não era nem crime. Então, aquele dinheiro que foi entregue para o Vacari, para o Delúbio, né, virou crime num passo de milagre. Por quê? A partir da ideia de que teve corrupção na Petrobras. Então, o Jacinto tem razão. Nós temos que enfrentar isso e dizer, olha, não teve corrupção na Petrobras. O que teve lá foi aqueles processos de Caixa 2, que sempre foi da política, e agora parece que o ambiente melhorou um pouco porque criaram o financiamento público de campanha, né, e isso ajuda muito. Toda vez que eu vejo o Congresso tentar aumentar um pouco o dinheiro para pagar o financiamento das campanhas, há um protesto geral, né, eu digo, olha, se não for assim, vai ser de um outro jeito, e a gente já sabe como é que é. Então, eu penso que a contribuição que nós podemos dar agora, de Xixo, é sistematizar isso e levar para cada gabinete dentro do Congresso Nacional e dizer, ó, tem que mudar isso aqui, tem que mudar aqui, lá e tal. Os sábios do direito penal estão aqui, o Juarez Cirino, mestre, em que eu não canso de render as minhas homenagens. Aliás, brincamos agora há pouco ali que se ele não tivesse saído da defesa do presidente Lula, eu e o Manuel não teríamos entrado. Então, não sei se isso é castigo ou é um benefício, porque, afinal de contas, no final as pessoas dizem, você está cumprindo prisão domiciliar. Como é que é? Aquela prisão que você fica... Só que eu ficava de manhã na cadeia, o Manuel Caetano à tarde, e de noite a gente ia para casa. Eu dormia em casa. Semiaberto. Mas, enfim, é isso o que eu tenho a acrescentar. Somente isso, o aspecto, nós temos que impedir que isso se repita. E uma forma de impedir que isso se repita é, primeiro, alterando a lei, tirando da lei, removendo, que a gente, quando terminou a ditadura, vamos remover o entulho autoritário. Nós temos que remover agora, fazer o que o Manuel Caetano disse ontem, né? Nós temos que cremar e enterrar esse entulho autoritário que está no arcabouço legislativo e colocar no centro da pauta a erradicação da desigualdade social pornográfica que nós temos no Brasil. Era isso. Obrigado. Muito obrigado. Passo de imediato a palavra ao Dr. Luiz Fernando De Lazi, e nessa oportunidade agradeço a sua presença como representante da Itaipu Binacional, uma empresa que orgulha todo o país, mas principalmente é o Estado do Paraná. O Estado do Paraná precisa de uma certa redenção, né? E passa por mostrar os seus melhores valores. E acho que aqui a decisão corajosa de apoiar um evento que pretende discutir academicamente, de maneira tenaz, de maneira franca, né, e discutir abertamente esse processo que é necessário para compreender a política do país, pelo menos na última década, eu faço de público esse agradecimento, né, sem o suporte de vocês, não teria sido impossível. Eu também quero esclarecer para fins públicos, né, que todas as pessoas que vieram aqui, ao contrário do pessoal da Lava Jato, que viajou pelo Brasil ganhando cachê das empresas, veio de graça. Nós apenas podemos custear um hotel mais ou menos razoável, né? Recebi algumas reclamações, era o que dava para pagar, e as viagens de avião para quem era de fora, e é isso. E as agendas, e os compromissos, e o tempo, e o intelecto, e o esforço das pessoas que vieram aqui foi gratuito, e vieram por coerência, por coragem, por honestidade, né? Por correção.
Então, muito obrigado, Delasa, e a palavra é sua. Uma boa noite a todos e todas. Eu vou ser, prometo, muito breve. Eu tinha um texto, enfim, eu não queria ter a audácia de falar sem ter um roteiro para me espelhar. Depois de tudo que eu vi aqui, dá até uma certa vergonha, uma intimidação, né? Nós estamos diante da ciência, da produção científica da área do direito criminal do Brasil aqui. Mas eu vou dispensar o texto porque, enfim, a gente não tem mais esse tempo, estamos aqui desde as 9 e pouco da manhã, está todo mundo muito cansado, mas eu tenho um compromisso e não posso deixar de falar nisso. Primeiro, para responder em relação a várias críticas da grande mídia, principalmente, em relação ao patrocínio ao pequeno patrocínio que a Itaipu, a empresa binacional, colaborou com esse evento. Enfim, situação absolutamente esdrúxula, né? E sem nenhum sentido, mas acho que é importante fazer esse registro. A empresa tem verba de patrocínio para quase todos os tipos de eventos socioculturais do Brasil. É o cotidiano, é o dia a dia. A nossa participação, a diretoria jurídica nisso, ela inexiste. Existe um comitê dentro da empresa ligado à diretoria geral, e aqui eu quero render as minhas homenagens ao atual diretor-geral, o ex-deputado federal, e agora diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, que é o CPF dele que está autorizando, não é nem o meu. Eu estou aqui só representando porque sou um dos advogados que trabalham na empresa e fui destacado para isso, e depois até vou dizer um pouco mais sobre isso também. Mas a verdade é uma decisão da diretoria, que tem um comitê específico que faz isso dos mais diversas naturezas. Há 2 meses atrás foi patrocinado um evento de uma igreja evangélica, por exemplo, né, para discutir lá, sei lá, alguma coisa relacionada ao nascimento de Jesus ou algo parecido, enfim. Mas o fato é que, assim, é da essência da atividade da empresa fomentar a discussão científica e socioeconômica ambiental. Portanto, não há nenhum problema nisso. O segundo questionamento é o que foi feito ontem, diretamente a mim, sobre a minha possibilidade de participação num evento, sendo que eu sou diretor jurídico de uma empresa de produção de energia hidrelétrica, né? O que eu ia estar fazendo num evento de discutir direito criminal? Bom, primeiro é importante dizer que eu estou aqui, sem nenhuma dúvida, pelas minhas relações pessoais com o Xixo e com o Dieter, e quero agradecer gentilmente o convite que me foi feito. Esse é o primeiro critério para minha participação. O segundo é que, de fato, eu tenho alguma relação com a área do direito criminal. Eu fui promotor de justiça por praticamente 17 anos, fui secretário de Estado da Segurança Pública do Estado do Paraná por 8 anos, praticamente. Tenho uma militância desde então na área do direito criminal como advogado, praticamente há 16 anos. Em relação à Lava Jato, o que pouca gente sabe é que eu tenho a felicidade de ser um parceiro, um associado do escritório França da Rocha, que é o escritório do Dr. Luiz Carlos da Rocha, e inclusive eu sou a eminência parda dessa história, porque evidente que eram os dois que iam um de manhã e um à tarde todos os dias, mas quem fazia o trabalho pesado de buscar essas personalidades no aeroporto, levar para almoçar, levar lá para a Federal, trazer, uma das pessoas era eu, intensamente participando dessa situação toda, jantares para receber as pessoas, né, os familiares do presidente, quantas vezes nós acolhemos eles lá, enfim, há toda uma história por trás disso também. Eu acho que a minha participação nesse evento tem uma relação direta com isso. Então, também, mais uma vez, eu quero agradecer. Eu tinha muita coisa para falar, eu tenho um histórico super vinculado a toda essa discussão, mas a gente não tem tempo, está todo mundo cansado. Eu prometo que esse texto, que relata um pouco esse meu histórico, eu vou ceder para a gente publicar. Enfim, acho que é super importante. Eu tenho um histórico vinculado a situações de operações policiais que tem uma relação ao fim, né, com a Lava Jato, por exemplo, e vou ser bem breve nesse exemplo. A primeira pessoa que realizou uma investigação e que acabou por prender o Alberto Youssef fui eu. Aliás, tem o doutor Jackson Zílio aqui, que 14 anos depois atuou nesse mesmo processo com uma denúncia minha, porque ele demorou 14 anos para ser condenado. Mas lá ele fez aquela primeira delação premiada. A primeira delação que envolveu uma série de situações do Banestado, né? E lá essa primeira delação foi feita
ao Sérgio Moro, quer dizer que eu não sou, o doutor Nery está aí, eu não sou advogado, não fiz essa delação, eu era o promotor, e na ocasião da delação eu já estava na Secretaria de Segurança, mas ele fez essa delação, o que me parece que é o primeiro grande argumento para impedir que ele tivesse feito a segunda, porque a lei veda isso, né? Mais do que isso, né? Todos nós lá no Paraná sabíamos, por exemplo, que a competência territorial estabelecida pelo juiz da 13ª Vara de Curitiba, ela se baseava no fato de que o Alberto Youssef, em tese, moraria em Londrina, porque ele tinha morado em Londrina até 2004, quando ele foi preso. Mas ele não morava em Londrina desde 2004, ele nunca voltou a morar em Londrina, ele foi morar em São Paulo. Todas as investigações e todos os processos revelavam isso, tinha câmeras mostrando as pessoas entrando no escritório dele aqui em São Paulo. E a sustentação da competência do Moro, né, desse juiz aí, enfim, desculpa eu ter falado, desse juiz aí, foi com base numa mentira, que ele tinha conhecimento. Então tem várias coisas que, enfim, nós participamos porque estávamos também muito próximos disso lá em Curitiba, né, e pela nossa militância e atuação. Pena que enfim, a gente não vai ter tempo para falar, eu quero agradecer demais, estou bem emocionado com esse evento que foi maravilhoso, estou espetacular. Eu vou levar as melhores informações para a diretoria da empresa já na segunda-feira, fazer o relato e aguardamos ansiosamente a publicação dos anais desse brilhante congresso. Parabéns a todos, viu? Bom, vou direto aqui. Bom, primeira coisa, assim, saibam todos e todas que daqui a 20 ou 30 anos haverá estudantes de graduação, mestrandos, doutorandos, escutando tudo que foi dito aqui para produzir trabalhos de conclusão de curso, para produzir dissertações de mestrado, para produzir teses doutorais. Nós estamos fazendo história. Nós, não somos nós que estamos na mesa, nós que estamos nessa sala, as pessoas que estão ouvindo o que está acontecendo. Nós estamos fazendo a história, nós estamos construindo a história. Então, isso tudo que está sendo feito vai ficar para décadas de trabalho. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente eterniza isso? Claro, reunindo num único ambiente, que é o Museu da Lava Jato, todas as contribuições. O Lênio topou, vai ceder os 130 artigos disso. Falei com o Marcelo, vê se ele topa. Várias pessoas dessa sala escreveram artigos. Esses artigos estão nos blogs, estão em alguns sites. Mas por que não reunir tudo isso no mesmo lugar? É um espaço que é nosso, é público, é para todo mundo. Então, e sem nenhum tipo de exclusividade. Nós temos insistido nisso. Uma segunda parte que o Dieter e eu combinamos é que, se houvesse uma editora que topasse fazer uma espécie de anais do que nós discutimos aqui, deveríamos fazer isso. Eu entrei em contato com a editora Clotter, e o Sávio Clotter esteve aqui, um cabeludo, cabelo branco, um pouco acima do peso, que passou por aqui, veio nos dizer que a Clotter aceitou fazer a publicação. Então, todos e todas que participaram como expositores aqui podem nos mandar textos entre 5 e 10 páginas, com um resumo, uma síntese do que falaram, para que isso também fique num livro, que pode servir, inclusive, para panfletear. Nós da esquerda gostamos de fazer panfletagem, vamos panfletar o Congresso Nacional e, quem sabe, alguns desses tribunais. Por fim, eu gostaria de fazer duas referências. Primeiro, a um silêncio. É verdade que sem o hacker, talvez não tivéssemos aqui hoje. É verdade que sem a mudança de entendimento de alguns juízes, que foram canalhas e depois voltaram atrás e mudaram seus votos, nós não estaríamos aqui. Mas se não tivesse, durante 580 dias, homens, mulheres, crianças e velhos, todos os dias dizendo bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, boa noite, presidente Lula, ou seja, se não fosse a classe trabalhadora organizada, o Lula estava lá até hoje. Estava até hoje preso lá. O presidente Lula me disse, e o Rochinha escutou isso, ele me disse, Xixo, se o Assange tivesse metade daquele povo lá na frente, ele já tinha sido solto. Esse livro que a Clotter está lançando hoje sobre o processo do Assange é exemplo disso. Por que não foi preso, não foi solto ainda? Porque não teve uma vaza-jato? Não, porque não tinha classe trabalhadora lá na frente protestando e resistindo.
Então, a classe trabalhadora foi ausente aqui, e eu faço questão de resgatar isso. Por fim, e isso eu tenho que dizer, porque daqui a 30 anos as pessoas vão estar ouvindo esse vídeo. Isso precisa ficar um registro. Saibam as futuras gerações. Muitas vezes, pessoas que falaram aqui fizeram ressalvas. Não são todos os magistrados que são assim. Não é todo o Ministério Público do Trabalho que é assim. Existem exceções? Existem. 0,3% dos magistrados não são fascistas. Quantos procuradores do Ministério Público Federal se opõem? São 1.500. Quantos foram a público dizendo é banditismo que está sendo feito na Lava Jato? Esses ou são muito covardes ou são coniventes. E a covardia e a conivência, nesse caso, podem estar juntas. Provavelmente estão juntas. Olha a dificuldade que tem o presidente da República de nomear o próximo PGR. É crise de decidibilidade ou é falta de pessoas? Eu perguntei para alguns aposentados, turma da velha guarda, da minha geração, não sobrou ninguém decente lá. E eles disseram, sim, tem, mas não querem. Mas quantos são esses? 2 dezenas. 2 dezenas em 1.500? Você deve estar exagerando. Só tem 2 dezenas? Tá. 3 dezenas. Entre essas 3 dezenas, vamos ter que lançar alguém para ser procurador da República. Procurador-Geral da República. Olha onde é que nós chegamos. Olha onde é que nós chegamos. A Operação Lava Jato, esses aloprados da Operação Lava Jato, os rapazes mencionados pelo iluminista, destruíram para sempre a reputação do Ministério Público do Trabalho, no Federal. A reputação pode ser reconstruída, a reputação do Ministério Público Federal. O que teria que ser feito para que esse Ministério Público Federal tivesse um mínimo de respeitabilidade? Não tem saída. A saída é a extinção do órgão. Fazer o que com os procuradores? Ou mete no olho da rua, ou manda carimbar passaporte no aeroporto, porque lá eles podem não vão conseguir prejudicar a população brasileira. Eles destruíram a institucionalidade democrática. O que fazer? O que é possível o Tribunal Regional da 4ª Região recuperar um mínimo de legitimidade social? É possível que a população dos 3 estados do Sul volte algum dia a acreditar na Justiça Federal dos 3 estados do Sul? É uma pergunta que tem que ser feita. Olha o estrago que essa gente fez. O lavajatismo não terminou. Até na Justiça do Trabalho, a Magda está aí, a Raquel está aí, na Justiça do Trabalho, deram comenda para esse senhor. Alguém terá coragem agora de propor a cassação da comenda que foi dada ao seu Sérgio Moro? Não terão que fazer. Por quê? Porque são covardes. Porque, apesar de tudo que sabem, sabe-se tudo que aconteceu, ninguém tem coragem de fazer isso. Há uma conivência. Então, saibam das futuras gerações que o direito no Brasil quase morreu. E foi uma morte de morte matada, não é uma morte de morte morrida. Essas pessoas que prejudicaram o presidente Lula, mas prejudicaram centenas de outras pessoas, destruíram a economia nacional, milhões de pessoas foram prejudicadas por isso. O voto covarde que manteve, com base no princípio da colegialidade, milhares de pessoas presas, prejudicou famílias inteiras com relação a isso. Essas pessoas entraram para a história da pior maneira possível. Então, saibam as futuras gerações que as pessoas que vieram aqui, que são advogados, não podiam aqui falar a verdade, porque tem processos, falar toda a verdade, porque tem processos em tramitação. Mas saibam que vivemos, nesse último período, uma terrível página da nossa história, uma página obscurantista e que demorará muito tempo para a gente reconstruir. Muito obrigado. Bom, de fato, para encerrar, não abusando da paciência de todos os senhores, eu preciso agradecer à equipe do CEPEC e da DECLAP,
né? Eu preciso agradecer aos meus alunos. Muito obrigado pelo que vocês fizeram, né? Eu me emociono porque o senhor foi meu professor, eu sou professor deles, então eu tenho a obrigação de ser o professor que o professor foi para mim. Quero agradecer a Lara Brahim, Júlia Benatti, Mariane Rochello, Ricardo Krug, o Ricardo Krug fez aqui, impressionante, né? De maneira absolutamente voluntária, né? Lucas Medina, Isadora Meyer-Caim, Diogo Azobel, Vinícius Damasceno, Tatiana Gasparini, Jéssica da Mata, Fabiana Irala, Rafael de Luca, Rafael Tristão, e eu quero agradecer a todos eles na figura do Matheus Passi. Eu quero pedir desculpa à família do Matheus, porque eu devo ter envelhecido esse menino uns 5 anos, né? E vocês viram uma preocupação absoluta dele. Nós estamos envolvidos nesse evento desde fevereiro, pensando em como fazê-lo, em como viabilizá-lo, vivendo a angústia dos convidados, as confirmações, as ausências de última hora. Assim, é um grande, né, assim, é uma montanha-russa de emoções, né, encontrar as lideranças intelectuais, morais desse processo, né. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado à equipe do Declatra também, né, que viabilizou com que o patrocínio pudesse chegar para poder efetivamente pagar o custo mínimo de um evento desse tamanho, dessa dimensão. Todo mundo sabe o que significa organizar um evento com 35 convidados, com 12 painéis, né, não é brincadeira. E assim, a todos os convidados eu quero dizer o seguinte: a gente chegou num consenso aqui de que a Lava Jato, bom, não só porque ela está viva, eu tenho clientes aí na Lava Jato, a Lava Jato ainda está viva, propriamente, e o Lava Jatismo está longe de morrer. Acho que a gente está diante do zumbi, né? O zumbi, e eu morro de medo do zumbi, como todos devem ter. A gente tem que ir atrás desse zumbi, né? Que é um morto-vivo, né? Acéfalo, como foram os seus protagonistas, e ele está aí procurando, né? Se alimentar de novos cérebros, novas teorias, novas formas intelectuais para se reconfigurar e viver entre nós como se não fosse nada. Todos os convidados que cederam seu tempo, sua energia, e que abriram espaço em suas agendas, e a gente sabe que não é pouco, né? Todos vocês, né, os professores, os convidados, todo mundo que está aqui, do meu coração, vocês são nortes morais e intelectuais das nossas bússolas éticas e teóricas. Vocês estão aqui porque suas posições não são de hoje, mas de ontem, e eu sei que são de sempre. Esse é um evento para reflexão que cumpre uma função pública essencial, mas é também uma homenagem às mulheres e aos homens que, em tempos sombrios, não transigiram nem tergiversaram. Que sigam, portanto, iluminando os nossos caminhos. Para encerrar, eu dedico esse seminário a todas as vítimas passadas e presentes da Operação Lava Jato, em especial porque estamos em uma universidade pública, à memória e ao luto da família do reitor Luiz Carlos Cancelliere. Boa noite.